Twisters, o novo filme sobre caçadores de tornados, chegou aos cinemas. No filme, Kate, uma caçadora de tempestades com um passado traumático, é convocada para integrar uma equipe de campo para testar um equipamento revolucionário. Mas é claro que eles não são a única equipe caçando tornados. Entre estas estão os Laçadores de Tornados, a equipe liderada por Tyler, um cowboy arrogante, famoso por seus vídeos inconsequentes que viralizam nas redes sociais. As equipes rivais terão de competir para mostrar quem é a melhor. Essa é a premissa de Twisters, o filme que vamos analisar hoje. Então vem comigo e desce pro play! Sim, Twister é uma sequência do original Twister, sem o S, que estrelava o nosso saudoso Bill Paxton e a incrível Helen Hunt, nos papéis de Bill e Joe, como caçadores de tornados. Twister é uma sequência tardia, lançada 28 anos após o filme original, que, apesar de excelente, nunca teve uma grande comunidade de fãs para chamar de sua. Dentro da trama do novo filme, não fica claro quanto tempo se passou entre as duas obras, mas supõe-se que sejam os mesmos 28 anos. Devido a esse longo período de tempo, fica a impressão de que os realizadores decidiram evitar maiores conexões entre os dois filmes, já que o primeiro não possui uma base de fãs tão forte, e por segurança decidiram mirar em um público novo e mais amplo, em vez de tentar capturar os saudosistas do original, se é que esses existem mesmo. Então, apesar de um pequeno aceno no início do filme para demonstrar que realmente é uma sequência que se passa no mesmo universo, eles nos mostram logo na cena da abertura a Dorothy, a velha máquina concebida no primeiro filme para estudar tornados por dentro. Esta acaba sendo a única conexão com o primeiro filme, embora eu suspeite que houve uma conexão maior, que foi abandonada em algum momento durante a produção. Apresento as minhas pistas. Kate, a protagonista do filme, é apresentada como alguém que tem um dom quase sobrenatural para farejar tornados, algo que foi atribuído a treinamentos desde a sua infância. Fica implícito que os seus pais tinham uma forte relação com tornados. Isso, somado à posse da máquina Dorothy, dão a entender que ela poderia ser filha de Bill e Joe, os protagonistas do filme original. E em certo momento, a filha vai à antiga casa para se encontrar com a sua mãe. Uma cena lenta que é revelada em Jogo de Sombras. A atriz que interpreta a mãe sai em passos lentos de um cômodo escuro para ter seu rosto revelado aos poucos, para então comprovar para todos nós que não, ela não é a Helen Hunt. Me parece que a cena e o setup foram claramente desenhados para uma revelação maior, mas que provavelmente acabou sendo reescrita a partir da ausência da atriz no filme, sabe-se lá por quê, mas as peças estão todas lá. Tudo isso para dizer que não, ninguém precisa ver o primeiro filme para assistir o segundo. O filme cumpre bem o papel de trazer tensão ao retratar os tornados como se fossem reais. E cá entre nós, isso não é apenas uma qualidade do filme, mas era uma obrigação. Os efeitos especiais, utilizando uma tecnologia disponível 30 anos depois do filme original, tinham a missão de serem muito mais impressionantes, e seria imperdoável se não fossem. Os tornados no novo filme são réplicas precisas, criadas com milhares de partículas de água, gelo, poeira, luz e tudo mais que os computadores modernos podem enfiar ali dentro. O tornado está ali para demonstrar um poder destrutivo, imenso, quase como um monstro feito de natureza e que desce do céu para desafiar os nossos heróis. E ainda assim, apesar de fascinantes e magníficos, fica faltando uma assinatura mais autoral. A destruição é sim muito competente, mas não é memorável. Não há uma cena desenhada para se eternizar no nosso imaginário, algo que o primeiro filme faz com maestria. Afinal, quem não se lembra da vaca voadora do primeiro filme? Ou dos caçadores originais, de cabeça para baixo, observando um tornado por dentro pela primeira vez? E são esses momentos memoráveis que o novo filme acaba não conseguindo oferecer. Ainda sobre a tensão, outra questão que o filme me chamou a atenção é que nas cenas de ação, nem toda a tensão é criada se apoiando em tornados, mas muitas vezes na dinâmica da competição entre as equipes, que lutavam para ver quem levaria o seu veículo primeiro até o tornado. Por exemplo, se estamos acompanhando a corrida dentro do carro dos mocinhos, então certamente uma equipe rival vai se mostrar imprudente na corrida, quase criminosa,
saindo do nada e cortando a frente do carro para quase causar acidentes. Só que em certo momento há uma inversão no filme, poderíamos dizer até um plot twist, entendeu? Um twist. E os protagonistas mudam de equipe. Aí, a imprudência inverte de mãos. A antiga equipe, que era malvada, passa a ser composta pelos mocinhos, que se tornam motoristas prudentes. E a equipe antiga, que vira a equipe do mal, passa a dirigir como loucos, colocando todo mundo em risco. Ou seja, a imprudência está sempre nas mãos do vilão, mesmo que a vilania nem sempre esteja com os mesmos personagens. A trama do roteiro segue uma fórmula bem tradicional, mas talvez não exatamente o que estávamos esperando. O filme se apresenta inicialmente como um típico filme de aventura catástrofe, daqueles onde o protagonista enfrenta a natureza que se revolta contra a humanidade. E a abertura do filme segue bem nesse caminho. A tela abre com Kate Cooper, interpretada pela excelente Daisy Edgar Jones, e sua jovem equipe de praticamente adolescentes perseguindo um tornado, enquanto tentam implantar a grande teoria de Kate na prática: enviar um composto químico criado por ela para o olho do tornado, na esperança de dissipá-lo. No entanto, o tornado, inicialmente classificado como um EF1, se revela um devastador EF5, resultando na morte de quase todos os jovens do grupo. Traumatizada, Kate decide parar de perseguir tornados, até que um velho amigo do passado retorna para uma última missão. O conceito do jovem talentoso traumatizado e que deve enfrentar seus medos é um enredo típico desse tipo de aventura, como em outros filmes como A Queda e mais recentemente no terrível Sob as Águas do Sena. Mas aqui, essa estrutura de roteiro vai se desfazendo aos poucos, para dar lugar a outra ainda mais comum: a comédia romântica. Talvez você já tenha visto algo mais ou menos assim. A moça da cidade tem um trabalho sério a fazer. Ela é durona e não tem tempo para brincadeiras. O moço do interior é um espírito livre e que segue o próprio caminho e nunca conseguiu se ligar a nada e nem ninguém. Ele trata todas as situações com sarcasmo e humor. À primeira vista, eles não se suportam, mas logo ela descobre que ele é mais do que aparenta. Apesar de parecer imaturo, ele tem um bom coração e, surpreendentemente, ele é muito inteligente. Ele até frequentou a faculdade. Ele, por sua vez, descobre que a moça da cidade tem mais em comum com ele do que ele imaginava. Ela cresceu no interior e a sua seriedade é apenas uma forma de esconder as suas vulnerabilidades. Por trás dessa fachada, ela na verdade é meiga e divertida. Logo, esses opostos percebem um no outro que encontravam a peça que faltavam em si mesmos. Já viu esse filme? Pois é, essa premissa já foi explorada em mais de 100 vezes em filmes de comédias românticas, e agora com twisters, 101 vezes. Não que isso seja algo negativo, essa estrutura acaba trazendo uma leveza ao filme que contrasta com toda a destruição e catástrofes que os tornados podem oferecer, e os protagonistas são tão carismáticos que é inevitável não torcer por eles. Inclusive fica aqui um destaque a Glenn Powell, que claramente se diverte ao interpretar Tyler, um inconsequente e charmoso caçador de tornados estilo Jackass. Só me causou certo desconforto perceber que o rapaz em nenhum momento parava de sorrir. O próprio ator deve terminar os dias de gravação com dores nas bochechas, mas é algo que certamente tem funcionado para impulsionar a sua carreira. Como vocês sabem, a ideia aqui no canal não é falar se o filme é bom ou ruim, mas dissecar as suas forças e fraquezas para que possamos aprender com elas. Veredito! Primeiros thoughts. Os efeitos especiais e tornados realistas. Os efeitos especiais são impressionantes, criando tornados realistas e imponentes, o que é essencial para um filme desse gênero. O carisma dos protagonistas. Os atores foram muito bem escolhidos, e os protagonistas são muito carismáticos, contribuindo para tornar os personagens mais interessantes e envolventes para o público. A exploração de mais de um gênero. O filme transita entre diferentes gêneros, começando com uma típica aventura catástrofe e evoluindo para uma comédia romântica, o que pode ser um ponto positivo para aqueles que apreciam variedade e dinamismo na narrativa. Contras. Apoio em fórmulas. Apesar de tentar mesclar diferentes gêneros, o filme segue uma fórmula previsível, especialmente na transição para a comédia romântica. Isso pode fazer com que pareça derivativo em relação a outros filmes do mesmo estilo. A falta de uma assinatura, a falta de momentos memoráveis e de uma identidade visual e narrativa única pode ser uma desvantagem, principalmente quando comparado com o filme original. Em geral, Twisters funciona bem. Existem momentos de espetáculo que nos prendem e personagens carismáticos que seguram muito bem o filme, mas o original Twister, em seu tempo, foi muito mais deslumbrante, porque nunca tínhamos visto nada igual na tela até aquele momento. Olhando para os tornados em Twisters, eu senti que já tinha visto algo parecido antes, e o sentimento de espetáculo, apesar de muito bom, acaba não alcançando os sentimentos que o original me trouxeram. E você, o que achou do filme? Deixe os seus comentários aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais análises como essa. Muito obrigado e até o próximo vídeo.